Boa noite, pessoal, tudo bom? Então, deixa eu apresentar nossas convidadas. Eu tenho aqui do meu lado esquerdo a Dina Feldman, que é atriz, narradora de histórias, produtora, artista, educadora e jornalista. Bem-vinda, boa noite, Chag Sameach. Do meu lado direito, a Tatiana Groff, que é curadora e coordenadora geral do Festival Ponte Nórdica de Cinema. E a gente está também estabelecendo contato em vídeo com a Laura Trachtenberg-Hauser, que é graduada em História pela Universidade Panthéon-Sorbonne e mestre em Sociologia da Cultura pela Sorbonne Nouvelle. Laura e eu co-ancoramos o podcast 5.8. Em breve, de volta aos tocadores de podcasts de todo mundo. A gente vai falar um pouco sobre o impacto de todos esses temas sobre os quais a gente tem conversado essa noite na cultura, em particular no cinema e no teatro. Então, vou começar perguntando para a Dina e para a Tati, né, pensando nessa ideia de cinema judaico, teatro judaico, o que torna um filme ou uma peça de teatro judaicos? Será que é o tema? Será que é o diretor? Será que são os atores? Será que é a temática? Um filme de temática judaica com diretor, ator, roteirista, todos não judeus é judaico, um filme em que a equipe toda é judaica, mas a temática não é cinema judaico. O que torna né, no cinema e no teatro esses produtos judaicos? Então, tem mais 2 microfones chegando aí. É isso ou não? Enquanto isso, quem quer falar primeiro? Bom, gente, boa noite. Meu nome é Tatiana. Rogério, você quer saber o que torna uma obra judaica? Para mim, muito é a narrativa. Pode ser que há uma produção totalmente outra coisa, mas não tem uma narrativa judaica. É um cinema feito por pessoas judias, necessariamente, né, é um filme judaico. Eu não veria assim. Eu veria como realmente é a narrativa, que história que se conta, o que se quer falar. Por aí. Está funcionando? Oi, boa noite. Me fez pensar numa outra coisa. A Carol Churchill, que é uma dramaturga inglesa, na década de 80, ela foi a primeira dramaturga a entrar na coleção Methuen, dos British Authors, né? Só homens entravam, e ela foi a primeira vez um nome de uma mulher entrando como dramaturga. E aí perguntaram para ela se ela fazia peças feministas. Ela falou, olha, eu sou uma mulher escrevendo peça. Quando você falou, me lembrei dessa frase dela, porque eu não sei se eu faço teatro judaico, mas eu sou uma atriz e criadora judia fazendo, e tem temas que me interessam, né? Eu já tive em várias produções. Eu fiz uma peça do Hanor Levin, que só eu era judia, mas eu acredito que era um teatro judaico, assim. Ele adaptou 3 contos do Chekhov numa ótica totalmente judaica. E então é uma pergunta. Eu não sei se tem resposta, mas eu penso muito nisso. E esse trabalho de narração de histórias também é curioso. Quando eu comecei a fazer, comecei narrando contos brasileiros. E eu gosto muito de procurar versões dos contos. Quais são as versões? Todos os contos de tradição oral têm muitas versões em várias culturas. E eu descobri que os contos que eu mais gosto de narrar, todos eles têm versões judaicas, mesmo que eu comecei na matriz brasileira. Então, só estou pondo mais provocação, porque não tenho resposta. Deixa eu continuar nessa tua pegada, Dina, e provocar um pouco a Tati na resposta dela. Um filme israelense, né? Porque a gente tem essa confusão agora, do israelense e o judaico. Um filme israelense, né? Um faroeste israelense, um filme israelense, o fato de ser israelense o coloca na prateleira de filmes judaicos? Eu acho que não. Seria se fosse um filme vietnamita, um filme japonês de faroeste, né? Dá na mesma aí. Que eu acho que no imaginário popular, do ponto de vista do nosso interesse, né, um filme que tem uma temática judaica
entra no radar do interesse um filme israelense, não é isso, um faroeste israelense talvez também, né? Ou um filme sobre a sociedade israelense, né? Talvez Né, sei está lá, conversando, né? A bolha, né? Fala sobre, não necessariamente tema judaico, sobre realidade LGBT e a questão de segurança em Israel, não necessariamente temas judaicos, mas... É curioso isso que você falou, porque são duas grandes vertentes do cinema israelense, né? O LGBT é enorme e toda essa questão de conflito. É o que você mais acha, ou é uma coisa ou é outra, e agora você tem algumas outras tendências rolando, mas essas duas, eu acho que ali no final dos 2000 até 2010 era o que tinha, né? Basicamente, assim, e é uma coisa pulsante, né? Um produto vendável, exportado, né, loucamente. Agora, eu vim com uma pergunta que casa completamente com a tua fala, que é, indo lá atrás ao que é o cinema judaico, cadê as mulheres que fizeram um cinema judaico? Não tem, gente. Assim, grandes nomes, grandes filmes, você vai pegar... Não tem. Você tem diretoras, mulheres judias que fizeram filmes, mas não filmes judaicos, com uma grande exceção aqui, que é a Natalie Portman, fazendo o filme da história do Amos Oz, de Amor e Trevas. Aí você pensa assim, tá bom, ela produz, atua, dirige esse filme, mas depois de uma grande carreira, então, assim, ela podia basicamente bancar aquela história. Quero fazer isso, e foi lá e fez, assim. E você tem uma volta lá atrás, assim, que é Barbra Streisand fazendo Yentl em 84. Então, é mesmíssimo caso, já tinha uma fama enorme, uma grande carreira, eu posso, eu banco, vou fazer esse filme aqui. Vai lá e se joga. São duas histórias judaicas de mulheres judaicas dirigindo. Não, mas... E na história do teatro, né, do teatro Yiddish, que a gente teve muito forte aqui, não tem nomes de mulheres. Não tem, sempre as companhias eram de homens. Sim. E o curioso dessa história que você menciona da Barbra Streisand é que ela faz sucesso como história judaica, mas na qual a mulher tem que se passar por homem para fazer sucessos. Vamos ver se o pessoal daí de cima consegue resolver essa questão técnica. Enquanto isso, queria então saber de vocês duas, a que vocês atribuem essa falta de protagonismo, né, feminino nessa definição do teatro judaico, do cinema judaico? Vocês têm teses para explicar? Não no cinema judaico só, na sociedade, né? A gente vai entrar para uma outra discussão. Acho que é para além das artes, mas nas artes também acontece muito. Não sei exatamente como funciona no cinema, mas a gente vê no teatro sempre... A Carol Churchill, na Inglaterra, que é um lugar que as pessoas escrevem, consomem teatro. O teatro está dentro da educação. Você raramente tem uma mulher ali, até a década de 80, figurando nos nomes dos grandes dramaturgos do ano. Imagina a gente, né, que não está ainda nesse tipo de produção. É difícil para a mulher ter essa possibilidade. Também, teatro... Eu lembro quando eu comecei a fazer teatro, meu pai era jovem. Eu sou de 78. E quando eu comecei a fazer teatro, ele falou que isso era coisa de mulher da vida, né? Então, é uma ideia. Então, a gente ainda tem muito preconceito em relação a isso, que o artista vai ser... A mulher artista, então, vai ser uma devassa, vai ser, né, vai perder todas aí a tradição, família e propriedade. E isso é uma das coisas. E fora, acho que a própria Yentl é lindo. Aliás, eu vou estrear um espetáculo de narração de histórias sobre Yentl, a minha visão da Yentl, daqui a um mês. Porque eu acho que é disso que se trata ainda, né? A mulher ainda tem que se vestir de homem para existir, não fisicamente, mas subjetivamente, na forma que ela atua, na forma que ela age. Então, a gente deixa a maternidade para depois, a gente sacrifica outras coisas que também fazem a nossa existência em prol de conseguir um lugar ali profissional. Eu acho que não mudou tanto, mesmo a gente estando em 2022, e isso faz com que seja mais difícil a gente, né, conseguir esse espaço e conseguir o trabalho, que é muito mais fácil ainda até hoje para os homens. Eu concordo plenamente. Assim, pensando no cinema, eu acho que é uma questão de segurança e acreditar. Então, quem vai botar um orçamento na mão de uma mulher dirigir um filme? Não sei. Vou pôr, não, tem que me garantir. Será que a mulher garante a devolutiva? É muito claro isso. Então, as mulheres conseguem fazer
trocentos filmes curtas, alguns tantos documentários, mas a hora que vai chegando no campo da ficção, do cinema, da série, é muito difícil. Quanto mais caro, muito mais difícil é o ponto desse acesso. Você não tem acesso. A gente não tem acesso a isso. Aí eu fiquei pensando, assim, foi entrando no meu campo de trabalho, né? Eu trabalho com cinema nórdico, o Rogério mencionou. Aí a gente vê, assim, Suzanne Bier, uma dinamarquesa, é uma das poucas mulheres da grande indústria, que, né, foi indicada ao Oscar. É uma raridade. E aí eu pensei, gente, mas e no Brasil, né? Eu acho que é o fundamental, assim. A gente tem a Laís Bodansky, uma mulher judia que faz filmes, não exatamente judeus, eu não lembro de nenhum filme judeu dela, mas ela muda toda a trajetória do cinema brasileiro com O Bicho de Sete Cabeças. E agora ela vem com um filme que alguém bancou, falou assim, eu acredito nessa mulher, vou dar um dinheirão para ela fazer A Viagem de Pedro. Então, assim, quais são as mulheres que têm acesso a esse orçamento? São raríssimas. Quero puxar a conversa de volta para o tema do violinista. Para quem assistiu, estava presente no Kabbalat Shabbat de ontem, o Ale até mencionou, né, na música da tradição, né, o versinho fala: quem é que vai lavar, passar e cozinhar, quem é que vai casar com quem papai mandar. Né, essas são as filhas, né, numa sociedade em que esse é o papel que a gente reserva para as nossas filhas ou para as mulheres nas nossas vidas. Realmente fica difícil alçar voos muito altos, né? Porque tudo é limitado. A exposição que a gente dá para a educação, o investimento, né? As apostas que a gente está disposto a fazer, os papéis que a gente reserva, que os pais admitem que as suas filhas assumam, ficam todos limitados. Vamos tentar ver de novo se a Laura, se a gente conseguiu conexão com o áudio da Laura. Oi, Laura. Oi, tudo bem, gente? Tudo bom, e com você? Tudo certo. Vamos lá, Laura, você tem algum comentário aqui para esse nosso comecinho de conversa? Olha, gente, me despertou muitas coisas aqui. Primeiro, um prazer estar aí com vocês. Desculpem não poder estar pessoalmente. E obrigada pelo convite. A Tati eu já conheço de longa data, a Diná estou conhecendo hoje. Mas sobre o que vocês falaram, eu achei muito interessante a questão da Diná falar sobre versões e sobre os hiperlinks entre as versões brasileiras e judaicas. E eu queria perguntar, eu gosto muito de versões também, principalmente versões musicais. Eu sempre ouço versões das minhas músicas favoritas. Eu queria perguntar tanto para a Diná quanto para a Tati, onde elas veem esses hiperlinks, né, do cinema e do teatro contemporâneo hoje, influenciando o cinema e o teatro judaico. Obrigado, Laura. Fica aí na linha. Eu quero dizer, Laura, que está aparecendo... Não sei quem lembra disso. Antes, os correspondentes da Globo apareciam, quando eles falavam por telefone, aparecia uma imagem assim dele com o telefone. Tá um pouquinho, a cena está um pouco parecida, Laura, mas a gente já volta com você. Fica aí na linha. Tati, Diná. Vai lá, Tati. Bom, vamos lá tentar a influência do hoje para dentro do cinema, do teatro judaico. Eu vou ficar aqui no meu cinema, tá, Laura? Me permite teatro, eu sei muito pouco na vida, não quero brincar muito disso, não. Vendo a obra hoje dessas grandes produtoras, pensando aí Netflix, Amazon, a gente vê as influências, esse conglomerado. A pensar, por exemplo, grandes diretores que tinham seus micro-orçamentos e trabalham grandes produções a partir de um trabalho incipiente ali, que é um original, né, muito forte. Então, eu acho que, pensando a estrutura, né, a construção, mas as narrativas, talvez hoje você tenha umas tendências aí de narrativas, esse hiperlink que você puxa, que eu acho complicado, porque viram, assim, modas, né, caminhos muito próprios. Eu, por exemplo, já me desliguei de uma grande plataforma, porque um belo dia eu coloquei assim, 1, 2, 3, 5. Quando eu cheguei na 5ª obra, era violência,
pesada contra a mulher. Eu falei, não, gente, eu não vou passar meu sábado à tarde, dia do descanso, assim, de eu fazer qualquer coisa legal, assistindo violência gratuita, que eu estou pagando para ver violência. Não, obrigada, fazer outra coisa. Mas é uma ficha que cai e que vai diretamente para muita obra do que chamaria de cinema judaico. Você vai lá, sei lá, para o Falda, pegando um exemplo muito concreto. É isso, assim, muito fortemente. Aí eu tenho pensado, são essas tendências. É legal? Não sei. Está vendendo muito? Tá. Por quê? A gente tem um produtor aqui grandão que pode responder bem, assim, o que seria isso. Bom, eu não sei se eu posso falar em nome do teatro judaico, eu nem sei se tem teatro judaico assim numa produção como já teve outrora, e eu só conheço de ler. E do que vem de Israel também não vem, né? Não chega aqui. A gente tem bastante coisa que vem da Europa, de países aqui da América Latina, mas não vem muito teatro de Israel para cá, ou de outras produções, ou mesmo dos Estados Unidos, que ainda tem um teatro Yiddish, acaba não chegando aqui. O que eu vejo da minha... do campo que eu faço e das coisas que eu vejo, e a gente ficou, por exemplo, na pandemia agora estudando Dibuk, com vários atores e diretores judeus do Brasil, né? Não era nem só de São Paulo. E o que eu percebo tem uma tendência de ir para uma coisa que é mais humana, universal. Então, a gente vai dar uma secada nas coisas que são específicas, vai tentar tirar um pouco até da parte que seria mais judaizante, se é que dá para falar disso, e vai deixar a coisa no coração, assim, o que vai tocar o outro na questão humana. Então, por exemplo, nessa peça do Hanoch Levin, tinham duas prostitutas que ficavam em cena e elas falavam em Yiddish. Isso pode funcionar em Nova York, pode funcionar em Israel. Aqui, para um público que não era de judeus que assistia, a gente debateu muito, porque elas falavam pushkale e pishpushkale, e não ia ter o efeito que teria num outro lugar. Então, a gente ficou um tempão traduzindo e pensando como que, se esses termos realmente a gente manteria, não manteria, para chegar no que o autor, o que a gente acha que o autor gostaria de ter com aquela fala. A gente acabou tirando o Yiddish nessa circunstância. Então, o que eu vejo é isso, é tentar chegar numa coisa que é mais universal. E eu, particularmente, na minha trajetória, eu gosto de coisas polêmicas. Então, eu estou fazendo uma versão da Yentl com as minhas questões do feminino. Então, não é a Yentl nem do Bashevis Singer, muito menos a da Barbra Streisand, mas é uma versão com as questões do feminino, da donzela guerreira, dessa mulher que tem que se vestir de homem. Alô? Alô? Oi, você está escutando? Será que a Laura não escuta? Vamos ver se... Laura, você escuta sim? Está escutando? Está escutando. Peraí, porque ou a Laura escuta ou a gente escuta a Laura. Peraí, Laura, fica assim, quando você quiser falar, levanta a mão e eu troco aqui. Tem que apertar o botãozinho para ir para o microfone. Então, aqui quando eu coloco... Bom, beleza, a Laura levanta a mão, quando quiser a gente coloca ela aqui. E, então, coisas que eu acho que são mais universais. Então, tem um projeto de uma peça sobre as polacas, pensando, claro, é um tema que está aqui no seio da comunidade, que a gente não dá muito espaço para ele, mas é um tema que toca as mulheres também, né? A gente tem mulheres que são levadas a ter aí tráfico de mulheres, isso existe até hoje, a gente tem uma questão com a prostituição até hoje, então, coisas que façam sentido também para a gente discutir hoje, mesmo que sejam temas judaicos. Então, eu vejo um pouco essa direção. Eu fico pensando nisso que vocês duas falaram, e a gente tem alguns filmes, até que falam alguns deles da realidade feminina, né? Unorthodox é um desses, que tratam... qual? Mas que fala um pouco da realidade ultra-ortodoxa, de uma realidade super do nicho judaico, isso que você está falando, um pouco de despio específico, que foca muito no específico quase exótico judaico. E, de outro lado, a gente tem um conjunto de obras muito mais populares, norte-americanas, na sua maioria, no qual o judaico é quase um acidente de percurso. Então, você tem Friends, então o Ross e a Mônica eram judeus, e aí em algum episódio vão falar de Hanukkah e Natal,
mas não é o foco da história. Você tem o Seinfeld, talvez ele tenha uma dimensão que o judaísmo entra um pouquinho mais, mas também é tangencial a dimensão judaica, diferente dessas outras obras. Mas o curioso, o que a gente não tem, é uma obra em que o judaísmo não seja exótico e seja central. Quando e mesmo o Violinista no Telhado nesse sentido, é uma realidade judaica bastante distante da que a gente vive hoje. Essa realidade do shtetl, escutando o que o Strum estava contando, um shtetl imaginado, um shtetl guetoizado, de um jeito que não necessariamente o shtetl era, e um shtetl exótico. Por que vocês acham que não tem o foco no teatro, no cinema, de uma experiência judaica que seja parecida com a nossa e que ainda assim profundamente judaica? Pensando aqui, pegando esses dois filmes aí, pensando Desobediência e o outro que é Os Segredos Íntimos, com uma diferença de 10 anos, tá? Segredos Íntimos é de 2007 e o Desobediência é lá de 2016, 17, qualquer coisa aí, 18, pode ser. E eles são absolutamente fetichizados, né? Eles dentro de uma estética, de uma ideia, eu acho isso um pouco demais. E para o masculino acontece o mesmo. Assim, tem aquele filme, peraí, como chama, gente? O Eye Open, Wide Eye Open. Wide Eye. Eyes wide open. Wide Eyes Open. Wide Eyes Open, que era a mesmíssima linha, assim. E aquilo incomoda, né? Eu acho que incomoda. Eu te devolvo a pergunta que incomoda, gente. Por que isso? Por que não bota aqui nós, né? A galera que está aqui, esse comum. Por que não leva para um lugar, um plano muito mais de uma realidade maior, né? Aí a gente resgata o Bubble de 2007, que chega mais perto. Mas é aquela realidade israelense, muito específica, assim, né? Não é essa diáspora. E aí a gente vai e volta para esses lugares. Aí eu acho que quem explica bem é a Argentina, gente. Mas vai para você, depois a gente vai para a Argentina nesse lugar. Tá. Tem o Daniel Burman. Sabem quem é Daniel Burman, diretor argentino? Tem uma série nova, acabou de entrar, chama Yossi, o espião arrependido. Yossi, espia arrependido. Que abriu a Berlinale de 2022. E aí vem aquela conversa que eu falei antes, que é a grande indústria e aquele pequeno. Então, o Daniel Burman começa seus filmes totalmente judaico, lá no final dos 90 para o começo dos 2000, com um micríssimo orçamento, né? Então, ele tinha zero dinheiro e fazia obras-primas. De repente, o cara ficou o cara, e ele tem agora a fábrica Burman, produz com os Estados Unidos, para meio mundo. E ele vai lá e faz uma série com muita grana, Yossi. E aí você fala, porque tem muita influência, você vê a indústria, né? O peso da indústria ali, marretando esse cara fazendo Yossi. Talvez, com aquele pouco dinheiro, a obra dele seria bem mais interessante. Você vê falhas, assim. Aquela estica, 8 capítulos que você assistiu, 1, 2, 3, você vai... Não, vou chegar no final. Então, você vai para essa diáspora. Mas, se você for lá para 2015, ele fez um filme que é O 10º Homem, no 11, em Buenos Aires. E aí você mergulha assim, para uma realidade daquele ambiente, daquele mundo. E, então, a gente desfeticiza, né? Tira o fetiche e entra para a vida ali das pessoas, seus conflitos, muitas coisas. Assim. Eu acho que muita grana faz uma série Yossi, que é toda uau, mas ela é falsa. O filme dele não é falso, é muito concreto, muito realista, sabe? Porque, bom, não vai partir, acho que não está partindo quando vai falar da gente, se é judaico ou não, né? Vai partir dos temas que estão caros àquele artista. E aí é uma consequência, eu acho, ser judaico. Não sei, mas a gente não tem, hoje a gente não tem dramaturgos judeus hoje que estão escrevendo aqui no Brasil, estou pensando. Então, quando chegou, por exemplo, o texto do Hanor Levin, que a gente pediu para o Teatro Camerim em Israel, autores israelenses que estejam escrevendo, e aí era isso, era um velho, podia ser um velho, ele podia ser judeu, não podia, mas era a história de um homem. Então, e eu acho que a humanidade que chamou, né? Não tanto podia ser, calhou dele ser
está dentro de uma realidade ali judaica, mas isso não estava em primeiro plano. Eu acho que tem isso, porque a gente... Bom, quantas vezes, né? Eu já ouvi, mas você é judia? Nem parece. Isso não está em primeiro plano, então acho que o fetiche ele ajuda a vender também. E quando dá certo, aí a indústria investe pesado naquilo. Não ortodoxa deu muito, nada ortodoxa deu muito certo. Então vai vir um monte depois daquilo, é pastelaria, né, também. Laura, vamos ver se a gente consegue pegar teu áudio. Olá. Olá! Estou aqui ouvindo atentamente. Tem alguma pergunta tua, Laura? Tenho, sim. Eu queria linkar um pouco dois assuntos. Essa questão do fetiche com a questão do imaginário. Com o Violinista no Telhado, a gente cria um estético imaginário, como o Rogério falou. A gente cria algo que não é historicamente super apurado, nem perto disso, mas que reflete uma série de traços culturais super importantes para a gente. Inclusive, o que a gente está fazendo aqui hoje, que é repensar a tradição. E depois a gente fala de fetiche, né, dessa coisa, desse estereótipo, né? Queria perguntar para vocês se hoje, tanto o cinema judaico quanto o teatro judaico oferecem outros tipos de imaginário e qual o risco desses imaginários caírem no fetiche. Eu quero adicionar a pergunta da Laura. E nessas obras que falam da ultra-ortodoxia, sempre de uma forma muito fetichizada, né? A gente pode falar de Stissel e Unorthodox, tem uma série de obras. De um lado, elas tornam o judaico mais conhecido para o público não judeu. Mas, de outro lado, torna um judaico que é um judaico muito caricato. Então, eu queria perguntar se na opinião de vocês, e tem os equivalentes no teatro, a gente está sempre falando das obras do cinema ou da TV, mas tem os equivalentes do teatro. Mas a minha pergunta é se, na perspectiva de vocês, qual o impacto social, né? Ajuda a aumentar, a criar uma empatia pela realidade judaica, ou ter uma expectativa, como você diz, de que todo judeu se pareça com aquilo? E que então, nossa, você é judia, mas você nem parece, óbvio, porque o que eu espero de uma mulher judia é que nem as mulheres que eu vejo no Stissel. Né? Então, eu queria entender um pouco de vocês, que impacto vocês veem para esse fetiche com a ultra-ortodoxia, que às vezes acontece até dentro da comunidade judaica, e que aí se olha no espelho e deixa de se reconhecer como mulher judia ou como homem judeu. Vou te falar um pouco do duas coisas que me ocorreram aqui. Quando a gente estava montando essa peça do Hanor Levin, os próprios atores, que não eram judeus, o personagem principal, ele tinha uma questão de fazer contas o tempo todo. Então, a gente teve que também olhar para os preconceitos que a gente tem de antemão para olhar para esse personagem. Tá, mas ele é judeu, então por isso que ele faz isso. Vamos aprofundar, né? Porque você vai pegar uma obra, você não vai poder fazer ela numa leitura rasa. Aí a gente foi aprofundando e tentando entender o que era esse motor que levava esse homem, porque seria muito fácil cair num estereótipo raso, superficial. E não é fácil, porque aí você tem que lidar, não sendo judeu também, com esses preconceitos que já estão ali, né, para o ator, para o diretor. Então, acho que foi uma coisa positiva, e aí eu não acho que isso passou para o público. E uma outra coisa, como era um autor israelense, a gente estava uma vez fazendo e teve alguma coisa, sei lá, uma intifada, alguma coisa com Israel, uma das coisas aí, e a gente tinha um debate depois da peça, e tinha um grupo que tinha ido assistir só porque viu que era uma peça de um autor israelense, não se deixou, não assistiu a peça, porque ela não falava disso, e no final estava bem agressivo em relação a gente, por que a gente estava montando uma peça de Israel. Eu lembrei a última vez que o Amos Oz veio para o Brasil, antes dele falecer, ele falou, não consigo falar da minha obra, né? Aonde eu vou, eu tenho que falar do que o governo de Israel faz, sendo que é um governo que eu nem votei. Então, eu acho que a gente tem muita coisa para explicar. É muito complicado isso, a sua obra não chega em primeiro lugar. Então, primeiro assiste, vamos falar dessa obra. Por que a gente não pode
né, curtir. Você vai lá ver um filme, você não vai... Um filme americano, na época que o Trump era presidente, você não vai ficar falando, mas o Trump... Não, você vai assistir o filme. Por que isso não acontece? Então, acho que a gente sabe dessas coisas, e não tem como a gente não ver quando vai lidar com esse tipo de... Quando a gente vai lidar com um tipo de texto assim, quando a gente vai pôr uma peça dessa em cena. Acho que não tem como a gente se esquivar, porque tem essas coisas que estão na frente, né? Ótimo, Tati. Pensando, gente, não chegou a conclusão nenhuma. Os dois me deixaram muita pergunta junto, Laura, depois o Rogério. Tá, peraí, é para a gente sair desse lugar do fetiche, dessa pré-imagem, né? De que jeito? Eu acho que... E essa leitura que você falou, né? As pessoas já vêm com a faca em cima, né? Não tem discussão, assim, você não parece, ou como assim? Ou nem me parecia, né? Ou gostei, você fica assim, eu falo, gente, é só uma manifestação humana como qualquer outra. Então, eu acho que se a gente desconstrói no manifestação humana, mas a gente depois traz de volta para o específico. Então, a gente leva para esse, né, geralzão ou humano, depois resgata, traz para o específico. E aí é mais fácil ir direto para Israel do que para a diáspora. Eu falei do Daniel, que sai trabalhando assim, um monte de coisa, como diáspora. O cara começa na Argentina, hoje trabalha em um monte de lugar. Mas aí hoje tem um cara em Israel chamado Nadav Lapid, fazendo filme universal a partir de uma realidade israelense. Então, acho que talvez seja um caminho. Tem um filme bem novo dele, chamado Sinônimos, que é um filme estranho, assim, eu não sei se eu gosto, desgosto, mas ele conversa com isso que a gente está falando. É um cara que, sei lá, ele está enjoado da vida dele em Israel. Quem não se enjoa da sua vida em São Paulo, em Buenos Aires, onde for, né? Em Nova York, ou lá na vilinha, não sei de onde, né? Então, ele quer ver coisas novas línguas, novas coisas, tem confusões. Então, eu acho que é isso, é desse universal para esse específico, e depois a gente volta para o universal. É um bate-volta, sabe? Não sei se respondeu, mas eu tentei trazer e o específico se torna universal, né? Quando a gente vai para o específico, a gente consegue ali uma lente muito ali, um foco muito forte, você acaba virando universal, né? Total, assim, concordo plenamente. O problema, eu acho, que quando fetichiza, é que aí vira exótico. Aí sai do humano. Aí não é humano, né? Queria continuar com essa ideia da autopercepção, né? Eu escutei uma história de alguém num trem na Alemanha, e a pessoa dizia assim: isso me lembra da minha família sendo levada para os campos, né, de trem também, no vagão de um trem. A pessoa estava num trem moderno, sentado numa poltrona, mas falava: isso me remete à experiência da minha família. E o interlocutor responde: mas calma lá, você veio do Oriente Médio, tua família não passou pela Shoah. Ele fala: mas a minha família no sentido mais amplo. Né, às vezes a gente escuta a repetição de histórias e a gente incorpora essas histórias às nossas narrativas pessoais, mesmo que do ponto de vista biográfico elas não fizessem parte. Né, a gente assiste a um determinado padrão de comportamento judaico. Quando não vai para esse fetiche, vai numa linha de, sei lá, de Woody Allen, uma certa neurose nova-iorquina, ashkenazi, que a gente acaba incorporando como se aquele fosse o padrão de comportamento judaico. E minha pergunta é, que acaba... né, se eu não sou neurótico, não sou nova-iorquino e não me pareço com aquele sujeito, será que isso muda a minha percepção de o que quer dizer ser judeu? Né, que nem estava falando, tinha um personagem que gostava de fazer contas. Né, mas ele era judeu, será que era por isso que ele gostava de fazer contas? Se eu sou um judeu que odeia matemática, será que eu começo a me perceber como menos judeu? Porque todo judeu tem que gostar de matemática, tem que gostar de fazer contas. Então, minha pergunta é, como é que essas obras podem ajudar a gente a começar a perceber a realidade judaica como mais diversa? Como nem todos os nossos antepassados vieram do shtetl, como teve. Né? Alguns vieram do interior da Síria e do Líbano, ou vieram de centros urbanos. Né? Que papel o cinema e o teatro podem ter nesse contexto?
basicamente volta às narrativas, né? Então a gente tem que criar essas narrativas o mais natural, o mais pé no chão, assim, né? Chãozão. Trazendo histórias gerais, tipo uma pessoa que, sei lá, um asiático, judeu, com características tais que destoa de tudo que se espera. E eu acho engraçado assim, você trazer esse estereótipo do judeu nova-iorquino. Assim. E ainda, esses dias eu andei pensando numa coisa muito louca, que eu fico observando os ortodoxos no Brasil, e vendo filme, vendo até mesmo o Daniel Burman com seus filminhos na Argentina. E aí eu olho a mesma produção dos americanos e falo, gente, tropicalizaram até os ortodoxos, nós aqui. Porque eles são muito diferentes daqui dos de lá, mas a gente tem que bater o olho e dar uma comparada, assim, fazer muda tudo, assim, isso pegando, né, o extremo. Mas, no final, jogar para esse brasileiro, nós aqui, os comuns, assim, que tem uma cara desse americano, gente, é uma viagem. Às vezes que a pessoa até ela quer comprar de todo jeito, né? O próprio judeu quer comprar essa cara, o outro te joga, né? O externo, essa realidade que não é sua. Assim, a gente, antes de tudo, pensando essa narrativa do que é o judeu brasileiro, por exemplo, é o mesmo caldo do brasileiro, né? Um caldeirão louco, assim, de misturas entre tipos e judeus e não judeus e de um tudo. Então, eu acho que é esse lugar, assim, como construir peças, filmes que traga realidades outras, que não essa já esperada, tipo o óbvio, assim, do que é um Woody Allen que não exatamente faz filmes judaicos, mas ele tem lá toda uma construçãozinha que cada detalhe você vai identificando. Como fazer isso? Como não americanizar essa... Que é uma falsa ideia, né? Totalmente, assim, sei lá, a gente come ainda arroz e feijão no dia a dia, sabe? Como qualquer outro brasileiro, assim, acho que é muito legal pensar, talvez, narrativas desses judeus brasileiros. Aí eu lembro lá quando meus pais saíram de férias, a gente acha uma narrativa brasileira, dentro de uma situação, né, trazendo a ditadura. É bem interessante, assim, é um jeito legal de trazer para uma realidade. Às vezes pode ser mais simples, né? A minha filha é negra. Uma negra judia não é uma coisa comum, né? Acho que tem ela e mais um, né, no Renascença. E aí, outro dia, ela pegou um livro que tinha temática judaica e o personagem era negro. É raríssimo, nunca tem. Bom, nunca tem em nenhum lugar, né? Agora tem, agora a gente está falando sobre isso, mas ainda uma menina judia negra, não tem. Então, quando ela viu, é mais simples, às vezes, do que a gente acha, porque é a gente se colocar nesses lugares, né? As narrativas estarem espelhando o que existe no nosso cotidiano. É sobre isso. Porque se todas vão ser loirinhas de olho azul, então aí não tem lugar para ela. E aí quando a criança é muito rápido naquilo, na hora que vem é na hora. Eu existo, né? E ainda depois um filme que tinha uma mãe branca e a filha negra, nós existimos, mãe. É muito raro, a gente não existe na ficção. Então, acho que é a mesma coisa. Se a gente não se vê, a gente vai querer também ir para aquele estereótipo, né? Pô, se eu não existo como judia na ficção, então quem é a judia que eu tenho que ser? Né? Da onde que eu vou me espelhar? E aí eu acho que é mais simples. Eu acho que a gente abrir a escuta também. Porque senão a gente está contando sempre as mesmas histórias, né? Toda vez que a gente se reúne, vamos fazer uma peça, então vou montar o D-Book. Por quê? Porque só tem o D-Book para montar? Podemos montar, mas tem outras narrativas para serem montadas também. Só para pontuar nisso que você está falando, Dina, e depois chamar de novo a Laura, tem um pouco disso que você está falando, que é retratar a realidade, e outra é criar espaço para a realidade. Tá certo? Eu já briguei com escolas, porque no website só tinha imagem de criança branca, né? Branca, ocidental. Eu falei assim, não, Rogério, mas é que não tem nenhum aluno negro na escola, não tem nenhum aluno com feições asiáticas. Eu falei, enquanto o nosso website não mudar, nunca vai ter. Porque as crianças judias negras ou as crianças asiáticas negras nunca vão se sentir confortáveis. Então, tem um pouco uma história de ovo e galinha que a gente tem que, em algum momento, quebrar. E para a gente discutir essa questão, que para mim é muito cara, né? Porque eu fui falar no Renascença para a gente fazer uma comissão antirracista, eles me ignoraram, é bom que a gente está aqui, a gente pode falar.
Porque não é porque não tem, mesmo que não tivesse uma criança negra. O Brasil, a maior população é negra. A gente está todo mundo discutindo isso. Como que a gente não vai discutir isso dentro de casa? Lógico. Né? Porque senão... E é uma realidade. As pessoas negras só estão... É a equipe da faxina e a equipe da cozinha. Né? Não tem professor. Isso também é outra realidade. A gente tem que contratar as pessoas para dar aula. A gente tem que ter aluno, tem que ter professor. Tem que ter... É como é a vida. A gente está em todos os lugares. Né? Então, mesmo que não tenha, tem que ter. Não é porque tem o aluno. Eu também já vi muito, tem o aluno, a gente faz, como aconteceu com ela faz na classe dela alguma coisa porque ela está nessa classe. Não, a escola tem que fazer. E aí, eu acho que e isso vai ajudar outras narrativas. É isso que é curioso, porque a gente não quer tocar nesse assunto, mas a gente também não toca na nossa questão judaica, porque se a gente falar que existe uma pluralidade, também existe uma pluralidade de representação judaica no mundo. Né? Então, a gente amplia o nosso olhar. Acho que a gente não tem que ter medo de chegar nesses assuntos, né? Que as narrativas têm que refletir. A gente tem que realmente ir nessa direção. Né? Laura, te chamo de novo. Opa, peraí, agora a gente escuta de novo. Tem mais alguma pergunta tua? Tem sim. Adorei as falas, gente. E pensando nesse papel da representatividade nas narrativas, que eu acho que é algo super importante, que tem sido muito discutido aqui no Brasil, eu queria fazer uma pergunta sobre resistência, que eu acho que é extremamente importante. Acho que o teatro judaico ficou extremamente conhecido pelo seu papel de resistência, né? Desde o shtetl, passando pelos guetos, até os campos de concentração, a gente teve peças, né? A gente teve até operetas escritas em campos de concentração, lembrando da antropóloga Germaine Tillon, que fez uma opereta justamente para ironizar o regime nazista em um campo de concentração. Aqui em São Paulo, a gente teve o Taíbe, que foi o teatro judaico da Casa do Povo. Tudo isso tratando de temas de resistência, resistência ao governo, resistência à própria religião, à própria etnia. No cinema judaico eu também vejo isso. A Tati acabou de falar, né, sobre o cinema LGBT, que ia mais em Israel, como Israel tem sido conhecido por cinemas de vanguarda, séries de vanguarda também. E eu queria saber quais são as tendências hoje, quais são os temas de resistência que a gente está tratando, tanto no teatro quanto no cinema judaico. Quem é que a gente está incomodando? Eu quero incomodar o sistema patriarcal, e que no judaísmo é muito profundo. Estamos juntos. Somos nóis. 3. 4, gente. Eu comecei chegando aqui dizendo cinema judaico é masculino. É assustador. Eu fui, olhei, eu falei, gente, os grandes diretores é a Amos Guitar, é o Lapid, não tem uma mulher assim que fala, ela fez 2 obras que podem ser chamadas, não tem. É uma loucura, é assustador. Porque Não, e no teatro a gente não consegue financiamento público, porque judeu tem dinheiro, né? Então, assim, vai com um tema judaico, não é um tema e não consegue financiamento dentro da comunidade porque a gente quer incomodar. Então, a gente não consegue financiamento em nenhum lugar. eu acho que o cinema não é diferente disso, as pessoas. E é isso. É como desconstruir, né, esses imaginários malucos assim que se vende, né? Vende loucamente, assim. E eu acho que é também o chegar ao espaço de poder, né? Quando eu começo a falar que a gente precisa ter acesso ao dinheiro mesmo, a gente não tem, assim, eu quero, vou dar o dinheiro para essa daí fazer uma obra de narrativa diferenciada judaica. Não vou, claro que não, vou, então, sabe? Então, que corpos ocupam esse lugar de privilégio que tem acesso ao recurso para criar obras? Acho que é isso. Agora, resistência, né? A gente não deu para além, é o patriarcado, mas que tendência, além de resistência, é mostrar essas diversas caras. Adorei quando o Rogério fala, tem que botar, né, no sitezinho as criancinhas, mas na escola. Adorei, assim, você tem um caso muito próprio, né, específico da tua vida, da tua família.
Então, é isso. É deslocar, né? Acho que deslocamento é essa resistência, deslocar de coisas. O difícil é criar esse espaço em que as pessoas estejam dispostas a serem incomodadas, né? Porque tanto do lado do financiamento quanto do lado do público, você precisa de alguém que tenha essa coragem e fale, né, estou disposto, né, do lado do financiamento, a bancar alguém que vai incomodar, do lado do público, estou disposto a ir para o cinema, ou ir para o teatro, ou assistir, para me sentir incomodado. Né? Eu acho que primeiro o teatro tem que voltar para a escola, né? Porque senão a gente não vai mais ao teatro. A gente vai, por isso que a gente fala tão mais do cinema. A gente vai ao cinema, a Netflix está dentro de casa, a Amazon está dentro de casa. Teatro a gente não vai. E quando a gente vai, a gente quer uma coisa leve, né? Que seja divertida. Afinal, sair de casa, eu quero comer a pizza depois. Então, eu quero que seja um entretenimento. E a arte, a função da arte não é entreter, né? A função da arte é colocar essas questões, é mudar o ponto de vista, é fazer esse deslocamento. Essa é a função da arte, né? Se está na resistência, é o deslocamento. É o deslocamento do teu ponto de vista, é você pensar outra coisa, não que não possa entreter também. Mas a função é essa, ela está ali para expandir o olhar, né? Então, não é uma conta que fecha, por isso que nós somos os marginais sempre, né? Os artistas, a gente está sempre ali à margem, porque não fecha essa conta mesmo. Ainda mais numa estrutura que eu digo que a gente deu um tiro no pé com a estrutura hoje dos editais e tudo, porque a empresa, ela pode... Eu nem chego na Lei Rouanet, mas que eles gostam tanto de falar, mas a Lei Rouanet, a empresa meio dita para onde ela vai pôr o dinheiro. Então, também tem que ter a ver com a imagem dela, né? Ou no financiamento público, você também tem ali pessoas que estão escolhendo e que também, aí vamos ver quem são as pessoas que estão escolhendo, né? Geralmente, quem são, da onde vem. Então, como que a gente vai até conseguir o diálogo com o público? A gente está muito distante do diálogo com o público, porque eu ainda estou falando com o patrocinador. A gente mudou essa lógica. No teatro, isso foi muito cruel. Antes, um diretor de companhia podia pegar um empréstimo no banco, fazia a peça e a peça se pagava. Hoje, isso não existe. A gente põe uma peça em cartaz só se você tem um edital te bancando, né? A bilheteria não paga. Então, a gente inverteu a lógica. Então, a gente não consegue nem o diálogo com o público para saber se eles estão afim ou não, porque a gente ainda está preso em quem vai financiar, né? A gente já começou a tocar nesses temas. Pergunta final para a gente amarrar. Qual vocês percebem as perspectivas futuras, em particular no Brasil, aqui em São Paulo, para o cinema judaico, para o teatro judaico? Como vocês veem as perspectivas, né, para a gente não viajar nos próximos 5, 10 anos, pensar aqui em médio prazo? Posso primeiro complementar um pouquinho o que ela estava falando? Lógico. Para o Brasil, São Paulo. E também provoca um pouquinho a Laura. Quando ela fala que Israel tem essa relevância no cinema LGBT, que era, na bem verdade, é no cinema G, é gay. Existe um diretor chamado Ethan Fox, que fez todos os grandes filmes. The Bubble, Yossi Yaga, Yossi. É um homem gay, branco, cis. Qual a grande distância dele de um homem hétero? É quase nada, né, gente? Essa pessoa está ali nesse mesmo patamar. É muitíssimo diferente de qualquer mulher que vai fazer. Então, a narrativa pode ser até diversa, mas o acesso não é. O acesso é do homem branco, é gay, por um acaso. É um detalhe ali, naquele acesso, assim, a pensar. E, bom, agora vamos voltar para a nossa realidade, né? Brasil. Eu acho que fazer o que a gente está fazendo aqui, abrir espaço. Você deu espaço para a gente vir falar. Que há duas, né? Tem aquele monte de homem falando que estava incrível, estava, mas a gente estava dentro de uma lógica. E aí vocês quebraram. Assim, vem vocês duas falaram o que incomoda. O que incomoda hoje é que 3 meses atrás eu escutei de que eu acho que você não é uma pessoa exatamente adequada para fazer captação de recursos. Você pode fazer toda criar toda a estratégia, mas deixa que eu vou, porque é uma conversa de homem para homem. 3 meses atrás, 2022, eu falei, mas o que está errado em mim? Eu podia narrar para a pessoa, né? O que estava por trás de toda aquela fala? Eu falei, não, amigo, se você quer que eu venda projetos e coisas que tem cara de diversidade, a diversidade pode ir atrás, talvez ela tenha alguma chance.
Então, sabe, olhando por uma perspectiva positiva, e não só todo o liberalismo do acesso ao financiamento. Para a gente montar uma peça, precisa passar em lei, PROAC e ICMS, conseguir incentivo fiscal. Mas o contrário também tem em relação ao artista. O artista incentivado, às vezes, ele é o job dele. Ele vai lá, recebe aquele dinheiro, vai lá, faz a peça dele. O envolvimento com aquela produção, com aquela criação, é outra. Então, como criar esse equilíbrio? Não sei, mas tem que criar entre grandes acessos, fontes e uma coisa extremamente industrial, né? A indústria audiovisual, a indústria até do teatro. Você fala, o teatro e entretenimento é super industrial. Aí depois você tem aquele teatro super underground. E o meio termo? Cadê? É esse lugar, é esse deslocamento, é esse espaço. Ele está aí. A gente vai ter que ocupar como? Não sei ainda, mas a gente vai ter que ocupar. Eu acho que é pela formação do público também. Então, os projetos que eu tenho colocado, e eu não sou uma atriz que faz os projetos dos outros, eu sou uma atriz que propõe e faço os projetos que eu crio, né? E todos eles têm uma parte de formação. Então, sempre que eu estou pensando, vou fazer uma peça, mas eu vou fazer ela deslocada do centro, eu vou em lugares que geralmente não vão, eu vou dar oficina, eu vou fazer formação. Isso teve um projeto ímpar na Prefeitura de São Paulo, que era formação de público, que foi totalmente desmantelado depois, mas ele tinha 3 pilares. Ele tinha a peça em si, tinha o vocacional, que era para dar aula em lugares mais periféricos de teatro, quer dizer, o teatro entrando na escola, não que você vá ser ator, mas você pode passar pela experiência do teatro, e tinha a formação de público, que era um artista vai lá, conversa com quem vai assistir antes, tem a experiência de assistir a peça e conversa depois. Então, você vai começar também a educar esse olhar, porque se a gente nunca vai, né? E o teatro é meio cruel, acho que é diferente de cinema. Se você vê uma peça ruim, eu sempre penso, eu vejo muita peça. Então, quando você vê uma peça ruim, você fala, dá vontade de nunca mais voltar. Porque é muito agressivo, né? É muito presencial. E o cinema é diferente. Alguma coisa pode salvar ali, numa experiência audiovisual que você pode não ter gostado completamente. Mas eu acho que é na formação, sabe? É nessas conversas que a gente vai tendo, é ver um espetáculo e ter debate depois, é levar a aula de teatro para dentro da escola, é formação, porque e no nosso país a gente precisa para tudo, né? Mas acho que para a arte, para você poder ampliar esse trabalho educativo junto com o cultural, ele é importante. É assim que eu vejo que daqui a 10 anos a gente possa estar fazendo uma outra fala aqui. Perfeito. Obrigado, Tati. Obrigado, Diná. Obrigado, Laura. Há 30 anos, o violinista teve esse impacto gigantesco. A gente fez um brainstorming para pensar em temas para esse Tikkun. A gente tinha mais de 50 temas possíveis. Tá certo? Eu acho que queria refletir um pouco no que a Diná estava falando. A gente precisa de mais peças, mais filmes que abram essa mesma possibilidade de temas possíveis, educativos, para a gente trabalhar com a nossa comunidade judaica, fora da comunidade judaica, e continuar educando, continuar crescendo. Obrigado a vocês 3 pela participação. A gente continua, volta, acho que com o Daniel Strum. Sim, antes disso, vamos entregar os presentes a Tati e a Diná. Laura vai recebê-lo em algum momento. Salva de palmas para elas. Muito obrigado pelas reflexões corajosas, criativas, que realmente deslocam, né? E criam arte que reformula um pouco as identidades. Vamos...